Você chegou. Respire. Esse é um espaço entre as histórias e você. Você já sentiu que perdeu algo? Ou ficou um buraco? Um vazio que parece não ter fim, que parece que não ter sentido? Como se algo tivesse sido arrancado e agora só resta nada? Hoje eu vou te contar uma história sobre isso. Sobre o vazio. E sobre algo que talvez você não espere. Existe uma sabedoria antiga que atravessa culturas e fala exatamente disso. No Tao Te Ching, escrito há mais de 2.500 anos, está que moldamos o barro para fazer um vaso, mas é o vazio dentro dele que o torna útil. Nós abrimos portas e janelas para fazer uma casa, mas é o vazio que permite habitá-la. Sem o vazio dentro do vaso, ele não poderia receber água. Sem o vazio dentro de uma casa, ninguém poderia habitá-la. Então, o vazio permite receber. Na Grécia Antiga, o Hesíodo escreveu: no começo era caos. A palavra vem de abrir-se, de bocejar, um espaço aberto. E depois do caos, vieram Gaia, Terra, Eros, o amor e assim por diante. A palavra caos, ela carrega mistério, tem espaço aqui para a gente discutir ela, mas para o que nós estamos pensando aqui no vídeo, o Hesíodo é claro. Primeiro havia abertura, depois criação. Na mitologia nórdica, no começo era Ginnungagap, o grande abismo. E foi nesse vazio que o fogo e o gelo se encontraram. E do encontro nasceu Ymir, o primeiro gigante. E do corpo de Ymir, os deuses criaram um mundo, mas tudo começou no vazio. O vazio não é ausência, o vazio é uma possibilidade. É o espaço onde algo pode ser recebido, onde algo pode nascer. E essa história que eu vou contar para você fala exatamente disso, de um buraco na montanha, um vazio que parecia sem sentido, de como que as águas da chuva encontraram exatamente esse espaço para criar algo completamente novo, um lago. Onde na sua vida existe um vazio agora? Um espaço que parece nada? Guarda essa pergunta. Ela vai fazer sentido no final. Agora, vamos ouvir uma história? Era primavera na montanha. As flores frescas estavam apenas começando a brotar, elas estavam começando a mostrar suas cores, o amarelo dos narcisos, o roxo das violetas, o branco das margaridas selvagem. Os pássaros, eles voavam de galho em galho, juntando gravetos, musgos, penas, eles estavam construindo os seus ninhos para a nova vida que viria. Mas nem tudo era alegria na montanha. Durante o inverno, houve um deslizamento de terra. E num lugar onde antes tinha um monte de árvore antiga, agora tinha apenas um buraco. Um buraco profundo, cavernoso, porque o deslizamento havia levado rochas, desalojado pedras enormes. Então, nada crescia ali, nenhuma flor brotava, nenhum broto, nem mesmo musgo. Só um vazio, um ar de tristeza enchia aquele lugar de fracasso, como se a montanha tivesse sido ferida e aquele buraco fosse a cicatriz. Parecia um nada. Mas um dia, as chuvas da primavera chegaram. Primeiro elas vieram suaves, depois elas vieram torrenciais. E aí os córregos foram enchendo e os rios começaram a correr montanha abaixo. Os pássaros, eles corriam, se abrigaram onde quer que eles pudessem. Mas aquele buraco da montanha não podia fazer nada para se proteger. A água foi descendo as encostas e ela encontrou o buraco e começou a encher eles. Aquele vazio que havia ali não pôde fazer nada, a não ser deixar tudo acontecer. E quando as chuvas diminuíram e o sol do verão apareceu, as flores respiraram, elas se abriram para o calor. E ali, no meio delas, havia um lago novo, um belo lago de montanha,
onde antes tinha só um buraco vazio. E os pássaros eles mergulhavam para beber profundamente das suas águas frescas e até peixes passaram a residir naquele lago límpido com o tempo. O sol fez as águas brilharem e pintou um reflexo dos picos das montanhas nas suas profundezas. Aquele lago ficou tão feliz com a sua transformação. Onde antes havia apenas vazio, agora estava cheio de vida. E à medida que o verão avançava, as pessoas vinham para caminhar ali no vale. Elas caminhavam pelas trilhas das montanhas e elas paravam para admirar o lago novo. Elas sentavam nas suas margens e elas ficavam olhando para as águas. E entre essas pessoas tinha um caminhante que se sentia mais ou menos como o buraco, o vazio, se sentia antes quando nada crescia. Quando ele chegou no lago, ele parou por muito tempo. Olhava para aquelas profundezas. Este lago, ele só está aqui porque as águas encontraram um espaço vazio onde elas poderiam se reunir. Ele pensou com ele mesmo, né? No ano passado, ele não existia, era apenas um buraco no chão. Agora, esse lago está cheio de vida, cheio de alegria. Será que poderia ser assim para o coração humano também? Poderia um fluxo de graça transformadora buscar os espaços vazios na minha vida? Poderia o profundo vazio escuro da minha perda se tornar o próprio lugar onde uma nova vida encontrasse entrada? E o caminhante seguiu o seu caminho com uma nova possibilidade no seu coração. Ele estava com um passo mais leve agora na sua caminhada. Talvez enquanto você ouviu essa história algo te tocou. Pode ser que tenha sido quando o buraco apareceu, aquele vazio que parecia um fracasso, uma cicatriz na montanha, e você reconheceu o seu próprio buraco. Ou talvez tenha sido depois, quando a chuva chegou, sem ser convidada, torrencial, e o buraco não pôde fazer nada, apenas receber aquela água toda. Você sabe como é que é isso, né? Quando a vida traz algo que você não pediu, tudo o que resta é deixar. Ou quem sabe foi o lago, o momento em que você percebeu. Aquilo que parecia o fim virou o começo. O vazio virou vida. Ou talvez foi o caminhante, aquele que parou, olhou para as águas e viu a própria história refletida ali. E você também está agora parado, olhando. Pode ter sido outra coisa, pode ter sido uma palavra, uma imagem, algo que só você viu, porque as histórias ressoam e de certa forma elas são espelhos. E cada um vê o que precisa ver. Deixa eu te fazer umas perguntas. Não é necessariamente para você responder agora, você pode levar essas perguntas com você nos próximos dias, mas se alguma delas te tocar fundo, eu vou te convidar para você deixar nos comentários, para que esses comentários se tornem uma roda viva de conversa assíncrona entre nós. Então eu vou começar. Onde na sua vida existe um buraco agora? Que espaço que ficou depois que algo se foi? Do buraco nasceu um lago, do vazio nasceu uma vida. Se fosse para você completar a frase do meu vazio, eu quero que nasça, o que vem à sua mente primeiro? Aquele caminhante, ele olhou para o lago como se olhasse para a própria história de vida. Quando você olha para o seu vazio, o que você vê? Fim ou começo? Não tem resposta certa aqui. Assim como o buraco não sabia que viraria lago, você também não precisa saber. O trabalho talvez seja apenas deixar o vazio ser vazio, deixar a chuva cair, deixar o lago nascer no tempo dele. Às vezes a transformação acontece quando nós paramos de forçar. Então deixa essa história trabalhar em você, no silêncio.
no tempo certo. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Que essa história seja uma semente, que ela germine em você no tempo certo. Na próxima semana, nós vamos explorar mais profundamente o que apareceu nas histórias até agora dos últimos vídeos. Até lá!